Professora Andréa Dalcin, professora doutora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela sua presença aqui na UNILA, a sua contribuição, né, com a palestra Educação Matemática e Valores Humanos. Né, muito me instiga, né, essa sua pesquisa, o seu livro, né, um livro que você está escrevendo, o porquê essa temática, Educação Matemática e Valores Humanos. E que maneira a matemática contribui, né, com os direitos humanos, os valores humanos. Eu queria agradecer pelo convite de estar aqui hoje na UNILA fazendo essa conversa, né, sobre essa temática que é muito cara para nós, que estamos discutindo a questão da educação matemática e dos direitos humanos, num momento mundial onde se torna premente novamente a gente começar a retomar e discutir e avançar em algumas questões que pareciam até um certo tempo atrás que estavam resolvidas. E, na verdade, elas estão vindo à tona e, bom, mais do que nunca se torna necessário a gente discutir isso. Né? Pensar matemática e direitos humanos parece, no primeiro momento, uma coisa muito distante, mas não é. Né? Não é, e até porque tem toda uma questão histórica que a gente acaba olhando para a evolução, a história das ciências e a matemática, a gente vê que durante muito tempo a matemática esteve muito vinculada à produção de conhecimento para a guerra. Boa parte do conhecimento matemático foi direcionado para confecção e produção de engenharia, de tecnologia de ponta para a guerra. Hoje a gente começa a pensar essas questões e trazer isso para a sala de aula. As pessoas, no primeiro momento, estranham, né? Você parte do princípio que a ciência é neutra. Com certeza não. Não é. A gente sabe que não existe neutralidade, sempre existe intencionalidade. Né? Então, quando a gente olha para a história da matemática, a gente olha para a história da ciência, a gente começa a se deparar com várias questões que colocam esse debate na pauta. Outra questão que é muito próxima dessa discussão de direitos humanos e matemática são as questões de gênero. Como que a gente olha para os nossos meninos e meninas na escola? Que correlação isso tem com a matemática? Também, no primeiro momento, parece que não tem nada a ver. Mas se você começa a estudar, você vai ver que ao longo da história houve sim, uma série de momentos onde que as mulheres não tinham acesso, não produziam ciência. E isso hoje, no século XXI, a gente está começando a ter um olhar e um espaço conquistado a duras penas e que não se pode perder. Como isso é feito na sala? Como é que os professores trazem essas discussões para a sala de aula? Na maioria das vezes não trazem. Na maioria das vezes essas discussões não aparecem. Elas aparecem nas aulas de história, nas aulas de filosofia, mas o professor de matemática não se vê como parte desse universo, essa discussão toda. Esse é o nosso grande desafio, né? Essa visão neutra da matemática e que trata somente números e cálculos exatos. Né? Então, fica o grande desafio para a maioria dos professores de matemática, como tratar isso em sala de aula. Então, né? A gente vem discutindo que existem diferentes formas de se trabalhar. Mas, de imediato, a gente consegue organizar isso em duas grandes questões. Uma eu posso trazer temas da matemática escolar e aproximar dessa discussão dos direitos humanos. Outra possibilidade é o olhar para as experiências, para a vivência, para o cotidiano da sala de aula e nas relações entre os alunos com professores, eu pensar e criar situações onde se vivencia as experiências de respeito, a tolerância, a respeito à dignidade, que se respeite o modo dos alunos se relacionarem. Então, é uma vivência dos direitos humanos muito mais do que ensinar sobre os direitos humanos. É uma ética na matemática, uma ética com os números, uma ética comercial, financeira. Então, na questão dos temas, por exemplo, né, quando eu posso trabalhar ângulos e fazer um estudo das placas de trânsito. Quando eu olho para as placas de trânsito, eu olho a discussão de ângulos, eu vou trazer, então, afinal de contas, quais são as boas práticas no trabalho, né, de uma formação humana para a vida em sociedade no trânsito.
Mas parece, até pouco tempo atrás, nem se discutia muito isso. Ângulo é para fazer desenho, para construção geométrica, não se via aplicações no mundo cotidiano e nessas relações, né, com, por exemplo, o caso do trânsito. Né. Outra coisa importantíssima, eu pego temas, por exemplo, como a divisão. A nossa sociedade tem toda uma raiz europeia e tal, a gente tem uma experiência de divisão como dividir em partes iguais. Só que quando a gente vai olhar, por exemplo, para as comunidades indígenas, eles têm outros conceitos de divisão, tem outras formas de enxergar. A divisão é vista como partilha, e não é em partes iguais. Ela é uma divisão proporcional. Por necessidade. Por necessidade. E aí você também traz nessa discussão, quando você olha para uma cultura, por exemplo, de uma etnia indígena, e você começa a olhar como ela se organiza socialmente, você vai trazer questões dos direitos humanos. Você vai discutir valores. Isso também se dá, então, não só pensando em termos de temas específicos e as relações que esses temas têm com a sociedade, mas na experiência e na forma como o professor lida em sala de aula, que seria aquele outro momento. Então, por exemplo, como eu trato, como enquanto professor, eu me relaciono com os meus alunos. Como é que eu lido com a questão da disciplina? Como é que eu lido com as questões de gênero? Aquelas frases clássicas. Esses meninos são muito inteligentes. Se a menina, ela é muito esforçada. Se ela é boa em matemática, é porque ela é muito esforçada. Ela é esforçada, ela é inteligente. O menino não, ele pode ser danado, mas ele tem facilidade, porque ele é um homem. Então, isso é muito forte na cultura. A gente não percebe, muitas vezes, que a gente fala assim. Enraizado. Isso está enraizado, inclusive, nos livros didáticos. Sim. Quando a gente olha os exemplos de matemática relacionados a cálculos de porcentagem ou questões financeiras, quando entra o consumo. Quando aparece um exemplo que é uma mulher, geralmente ela está comprando roupa, bolsa, sapato. Quando é um menino, é carro, eletrônico. Então a gente vai classificando e vai colocando cada coisa no seu... construindo. E a gente, sem se dar conta, acaba colocando a matemática a serviço dessa lógica, quando que, na verdade, ela poderia servir para fazer uma inversão dessa lógica. Uma justiça social. Como que eu faço isso? Olhando, por exemplo, para informações que eu tenho em jornais, em revistas, e essas informações que tem no jornal, eu posso ir trabalhando e tirando, por exemplo, essa questão de gênero, meninos, meninas. Por que a gente não pode olhar, então, por exemplo, pegar um gráfico, já saíram pesquisas sobre isso, sobre o trabalho, valorização do trabalho das mulheres e dos homens, e conversar com as crianças. Qual é o tipo de tarefa que vocês fazem em casa? Então, se a gente olha as estatísticas que foram feitas, já que estão disponíveis no Google, tem vários gráficos, infográficos sobre isso, vão dizer o quê? Que a maioria, os meninos fazem determinadas tarefas e as meninas fazem outras tarefas. Por que não trazer essas estatísticas, esses infográficos, esses estudos que já estão disponíveis para a sala de aula e daí fazer uma discussão? E olhar, então eu estou trabalhando na matemática, mas eu também estou formando pessoas e eu estou trazendo essas discussões que permeiam, então, além a questão dos valores humanos. Além de estatísticas, dos dados, existe outro tipo de materiais didáticos, que o professor de matemática possa trabalhar essa temática em sala de aula? Ainda tem pouca coisa. Eu acho que agora está começando a aparecer alguns materiais. Esse livro que você comentou no início que a gente está escrevendo é uma primeira experiência de fazer um trabalho para professores, no sentido de trazer algum embasamento para que eles possam bolar atividades, criar situações didáticas para trabalhar essas conexões entre matemática e valores humanos e direitos humanos. Tá? Mas não é comum. A maior parte do trabalho ainda é do professor. É ele que tem que perceber ao redor o que tem na mídia, o que tem na internet, o que tem no YouTube, o que tem no celular, o que tem de discussões acontecendo. O que tem ao seu redor. E trazer isso para a sala de aula e daí produzir o seu material. Seja um gráfico, seja um infográfico, seja um jogo ou uma atividade no computador. A gente trabalha muito com celulares, com fotografia do celular, produção de material via celular. E esses recursos todos tentando amarrar, então, como eu falei ao início da conversa, com as temáticas.
Existe muita informação, existe muita coisa que pode se tornar um material didático. O grande desafio é o professor fazer esse movimento e conseguir pegar esse material bruto que está aí e transformá-lo num material didático. E aí entra também o papel das universidades e dos cursos de licenciatura, principalmente, para fazer essa formação com os professores. Nós precisamos trabalhar com os nossos professores, primeiro para eles perceberem que isso é uma atribuição deles também, formar, porque a nossa grande preocupação não é formar para a matemática ou educar para a matemática, mas é educar pela matemática. Então, essa é a primeira questão, perceber que existe sim uma responsabilidade do professor de matemática de formar pessoas, de garantir experiências na sala de aula, onde os alunos vivenciem práticas que valorizam os direitos humanos. Essa é a primeira questão. A segunda questão é ensinar e trabalhar junto com eles, dentro das diferentes culturas, como eu posso lidar com esse universo de informações que eu tenho e transformar essas informações em materiais que possam, então, ser trabalhados na sala de aula. E essa parceria, acho que é extremamente importante entre a universidade, as escolas e os movimentos. Os movimentos sociais. Um momento aparentemente isolados, né? Tem pontes, tem algumas conexões. Mas o professor tem um grande desafio pela frente, que é uma temática que está abordando, né? Está sendo abordada, está sendo exigida e que é necessária, não tem mais como fugir disso. Então, nós, professores de matemática, temos mais esse desafio, né, de contribuir para uma educação matemática, valores humanos, direitos humanos, justiça social. Isso é uma necessidade, como nunca houve antes, porque ou a gente olha e garante, tá, que os direitos humanos realmente sejam direitos para todos, né? É uma fala da Hannah Arendt, que todos têm o direito ao direito, né? Ou isso se reflete nas questões sociais, nas questões políticas, nas questões ambientais, nas questões planetárias, está tudo junto. Ou a gente realmente assume isso, ou a gente tem um futuro complicado pela frente. Eu não quero ser pessimista, mas realista. Bom, professora, eu só tenho a agradecer a sua participação. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço.